Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância, que vai fortalecer você que está desanimado, que está pensando em desistir da caminhada. Hoje eu quero entregar algo da parte de Deus para você, para que você entenda que você não é o único que fica desanimado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há um lugar em Deus e na presença de Deus, aonde você ficará indesanimável através da presença de Deus que estará impulsionando você para que você viva uma vida de plenitude em Deus e na palavra de Deus. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui do livro de Números, capítulo de número 11. Vamos ler apenas 2 versículos inicialmente. Está escrito: Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciões de Israel, que saibas serem anciões do povo, e os seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, e porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó Pai, tu és aquele que era e que é e que há de vir em glória. E nós cremos neste Deus, nós cremos que tu és o nosso Abba, o nosso Paizinho. E nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de fadiga, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca sobre a rocha que é Yeshua HaMashiach. Ó Deus, nesta noite te pedimos, Senhor, o auxílio do teu Espírito Santo, trazendo aplicação personalizada, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e que toda tentativa ofensiva do inimigo contra esta palavra, neste momento, eu repreendo, neutralizo e refuto através da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que traz aqui uma narrativa. A palavra do Eterno traz a narrativa dentro do contexto histórico que Moisés, juntamente com os israelitas, estava em um local chamado Tábera. E a Bíblia diz que quando Moisés está aqui com os israelitas começaram a murmurar contra Deus, falando palavras indecentes, palavras que feriam a santidade de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra o acampamento dos israelitas. E a palavra de Deus diz que o fogo da ira de Deus começa a consumir o acampamento dos israelitas. E a Bíblia diz que eles clamaram a Moisés para que Moisés orasse a Deus, para que Moisés intercedesse diante de Deus por eles. E a Bíblia diz que Moisés intercede a Deus, e a ira de Deus, o fogo da ira de Deus se apagou. E a palavra de Deus diz que não demorou muito, o povo novamente começa a murmurar contra Moisés e, consequentemente, contra o próprio Deus. Porque quando nós murmuramos contra o ungido do Senhor, não é simplesmente contra o ungido, é contra o próprio Senhor que o levantou. E a Bíblia diz que os israelitas, juntamente com os estrangeiros, começaram a desejar as comidas do Egito. E a Bíblia diz que isto ficou mal diante de Deus. A Bíblia diz que os israelitas começaram a rejeitar o maná da parte de Deus, o maná que Deus havia providenciado
para eles se alimentar durante o período que ele estivesse se deslocando à terra prometida, a Canaã. E a palavra de Deus diz que os israelitas rejeitam o maná. E a Bíblia diz que Deus novamente torna a se irar. Isto foi mal aos olhos de Moisés. E a palavra de Deus diz que Moisés se sentiu fadigado, Moisés se sentiu cansado, Moisés se sente desanimado por causa da murmuração do povo que estava murmurando contra ele, questionando a ele, pedindo comida a ele. E a palavra de Deus diz que então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo este povo? Eu o dei à luz, para que me dissesse: leva-o ao teu colo como a ama leva a criança de peito, e isto até a terra que prometeste com juramento aos seus pais, onde eu encontraria carne para dar a todo este povo, pois reclama a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha desgraça. Então, no momento da murmuração do povo, questionando a Moisés sobre carne que eles queriam comer, pois não queria mais o maná, a Bíblia diz que Moisés se sente desanimado por causa disso. Mas Moisés não se isolou. Moisés correu para Deus, Moisés ora a Deus, expõe diante de Deus as agruras da sua alma. E a Bíblia diz que Deus dá a resposta a Moisés. A palavra de Deus diz que o Senhor responde a Moisés, dizendo para Moisés: reúne 70 anciões do povo, que saiba ser anciões do povo e chefe do povo. E eu tirarei do espírito que está em ti, e porei sobre eles, e eles te ajudará a levar a carga deste povo até a terra prometida. E a palavra de Deus diz que Deus deu resposta a ele. Então, no momento das fraquezas, das debilidades, das aflições, do cansaço e da fadiga, do desânimo que nós passamos, nós precisamos, em vez de se isolar, nós precisamos ter um posicionamento como Moisés, que foi a Deus, que orou a Deus, expôs diante de Deus aquilo que ele estava sentindo, e a resposta veio. Se não, vejamos. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciões de Israel, que saiba seres anciões do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que esteja ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leve sozinho. Então, no momento do desânimo, meu amado e minha amada, nós precisamos ter um posicionamento de ir para Deus, de correr para a presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria, na presença de Deus há delícias perpétuas, e é na presença de Deus que Ele arranca o desânimo do nosso coração, de nosso ser, e coloca um ânimo novo para que nós possamos cumprir a missão que Ele tem para as nossas vidas. Isaías 40, versículo de número 29, a Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e fortalece o que não tem vigor.
Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então, no momento do desânimo, no momento da fadiga, em vez de se isolar, nós precisamos ter um posicionamento de correr para Deus, como Moisés foi para Deus. E Deus respondeu a Moisés, Deus ajudou a Moisés, e da mesma forma, Deus quer ajudar você para tirar você desse marasmo espiritual, tirar você deste lugar de desânimo, para levar você ao lugar que você estará indesanimável, através da plenitude da presença de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, amém? Glória a Deus. Após a explicação básica desse texto, eu quero falar com você sobre o tema, o desânimo, a arma que o inimigo usa. Então eu quero falar com você deste tema de fundamental importância, que no presente século nós precisamos estar instruídos, e para que nós tenhamos discernimentos para fazer distinção, que é o desânimo natural e o desânimo espiritual. Porque tem esta distinção. O desânimo, a arma que o inimigo usa, pois quando nós estamos neste lugar, nós entramos no marasmo espiritual, não temos vontade de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar, e com isto Satanás acha margens para colocar as suas ideologias em nossos corações. E em fazendo assim, nós abrimos mãos dos planos que Deus projetou para nossas vidas. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos buscar de Deus discernimento espiritual, para discernir quando o desânimo é natural e quando o desânimo é de origem espiritual. Porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, tende vocês, estáis atentos, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. Então, o Satanás, através do rugido dele, ele traz medo, ele traz desânimo, ele traz dúvida, ele traz tantas artimanhas e coloca na nossa mente que nós, muitas das vezes, se nós não tivermos discernimento, nós vamos aderir para nossas vidas os questionamentos que ele está trazendo na nossa mente. Então nós precisamos ter discernimento para não entrar neste lugar de dúvida, de marasmo espiritual que o diabo impõe nas nossas vidas, goela abaixo. E nós precisamos ter cuidado, nós precisamos buscar discernimento, mas haja visto que nós também precisamos ter discernimento para discernir quando é de origem espiritual, quando é de origem física, porque muitas das vezes nós estamos dentro do ativismo, nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí nós começamos a cansar, a ficar desanimado. E não obstante a isto, é bom que se diga que existe desânimos distintos. Por exemplo, há desânimos de origem física causada pelo ativismo, estresse e depressão. E nós precisamos ter discernimento para saber discernir entre a mão direita e a esquerda, para que nós não venhamos confundir aquilo que é físico dizendo que é espiritual, ou aquilo que é espiritual dizendo que é físico. Então, para que nós não confundimos, nós precisamos do dom de discernimento, para que nós discirna as coisas espiritual daquilo que é natural. Amém? Existe desânimos causados por decepções de outrem. Por exemplo, Moisés ficou desanimado por causa das murmurações dos israelitas e estrangeiros que estavam ali no meio do seu povo, porque eles queriam comer carne e, sentindo saudade das comidas do Egito, eles começaram a murmurar contra Moisés. Se não vejamos, versículo 4 do capítulo 11 está escrito: os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muitas certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito.
e dos pepinos, dos melões, e dos alhos poróis, e das cebolas, e dos alhos. E a Bíblia diz que eles começaram a murmurar, eles começaram a sentir saudade das comidas do Egito, e murmurar contra Moisés. E a murmuração deste povo desanimou Moisés. Moisés ficou desanimado. Mas no momento que Moisés fica desanimado, Moisés não se isolou. Pelo contrário, a Bíblia diz que Moisés ora ao Senhor, Moisés suplicou ao Senhor, desabafou diante do Senhor, e a resposta veio da parte de Deus. Porque diante de desânimo, diante do marasmo espiritual, nós precisamos ter um posicionamento de orar a Deus, de clamar a Deus. E quando nós clamamos a Deus, o refrigério da parte de Deus vem para as nossas vidas. Na vida de Moisés, o refrigério veio mediante a resposta da parte de Deus de levantar 70 anciões para ajudar Moisés nesta responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. E Deus deu a ele esta capacidade de ajudantes que o ajudaria para que ele pudesse levar o povo para a terra prometida. A palavra de Deus diz que Deus levanta 70 anciões que ajudou a Moisés a conduzir o seu povo. Meu amado e minha amada, você que está desanimado, não se isole, não abra mão das promessas, das missões que Deus te comissionou, mas pelo contrário, se você está desanimado, se você está cansado, exponha diante de Deus, e Deus vai trazer para a sua vida o refrigério, como fez na vida de Moisés. A murmuração do povo desanimou Moisés, e Moisés, ele ora ao Senhor, e Deus se manifestou, trazendo resposta para Moisés. E da mesma forma, Deus tem resposta para você. Deus, ele tem refrigério para a sua alma. Porque diante do desânimo, nós precisamos nos voltarmos para Deus. Se o desânimo tem origem espiritual, mas se o desânimo tem origem física, nós precisamos tirar uma noite de descanso, dormir, descansar, entendendo que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Então, meu amado e minha amada, não se desvie, mas pelo contrário, corra para a presença, porque na presença de Deus há plenitude, na presença de Deus há plenitude de alegria. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo exemplo registrado na palavra de Deus, que ficou desanimado o profeta Elias a tal ponto de pedir a morte para si. Se não vejamos 1 Reis, capítulo de número 19, a Bíblia diz que após Elias ter tido vitória sobre 850 profetas de Ázera e de Baal, ele matou 850 profetas, extinguindo esses profetas, porque estava desviando o coração do povo de Deus para a idolatria. A Bíblia diz que após ele ter tido esta vitória culminante contra o império das trevas, contra o engano que permeava a nação, a palavra do Eterno traz a narrativa que Acabe diz para Jezabel que o profeta Elias havia matado os profetas de Baal e de Ázera. Ela manda emissor, um mensageiro até Elias com ameaças. E aquilo foi impactante para a vida de Elias, de tal maneira que ele ficou desanimado a ponto de pedir a morte para si. Se não vejamos, Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matará pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isto, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Bezeba, que pertence a Judá,
deixou ali o seu servo, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se abaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então, meu amado e minha amada, após Elias ter recebido esta ameaça de Jezabel, ele ficou temeroso. O desânimo tomou conta de Elias. E diferente de Moisés, que não se isolou, Elias se isolou, Elias deixando o seu servo, e Elias entra deserto adentro. Então, foi uma atitude errada dele. Mas mesmo diante dessa atitude errada dele, Deus não deixou só. Porque a Bíblia diz que Deus enviou um anjo até ele para alimentá-lo, para cuidar de Elias neste momento de desânimo, neste momento de temor que veio no coração dele devido à ameaça de Jezabel. E a palavra de Deus diz que Deus envia o anjo. E neste momento de desânimo, Elias ele começa a se comparar com os seus antepassados. Porque o texto diz que ele se comparava dizendo: basta, Senhor, porque não sou melhor do que os meus pais. O desânimo causa isso, comparação. O desânimo, quando não é administrado de forma correta, ele pode trazer distúrbio em nós. E se nós não tivermos discernimento, se nós não entendermos como nos procedermos neste momento, nesta situação que nos sobrevém da nossa vida, nós vamos fazer como Elias, se isolar. Elias deixou seu servo e entrou deserto adentro, tomando atitude errada. Mas Deus, como um Deus fiel, ele não deixou Elias neste marasmo espiritual. Ele não deixou Elias neste lugar de desânimo. Pelo contrário, Deus envia o anjo para alimentar, e alimentou Elias por 2 vezes. E na segunda vez ele afirma: come e se alimenta, porque a viagem será longa. E a Bíblia diz que Elias caminha 40 dias e 40 noites, a caminho do Horebe. E ali Deus chama Elias, que estava dentro da caverna do desânimo. Deus fala com ele e disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que faz aqui? O que faz aqui? Então Deus, quando traz o vento, o terremoto, Deus estava mostrando a Elias como Elias estava no seu interior. E da mesma forma, muitas das vezes, nós estamos como Elias, conturbado, desanimado. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não nos deixa neste lugar. Ele nos reanima, mostrando para nós que nós não estamos sós, Ele está conosco, porque Ele nos prometeu estar conosco até a consumação do século. Então, meu querido e minha querida, se você está neste lugar de desânimo, se você está vivendo no marasmo espiritual, nesta noite Deus fala através desta mensagem que Ele quer fazer na sua vida algo novo. Sai para fora. Não foi Deus que mandou você entrar nesse desânimo.
Porque muitas das vezes nós nos sobrecarregamos com muitas coisas ao mesmo tempo e nós começamos a entrar no desânimo. Caímos neste lugar do desânimo. Ou muitas das vezes nós nem procuramos desânimo, mas o inimigo que é astuto e trabalha na antítese, ele começa a trazer o desânimo espiritual sobre nós. E quando nós entramos neste lugar, nós já não queremos mais orar, não queremos mais Bíblia, nós não queremos mais a presença, o que nós queremos é a morte para si, como Elias. Elias, através da ameaça de Jezabel, ele ficou desanimado, temeroso, e a tal ponto de pedir para si a morte. Então, na vida de Elias, o que fez ele ficar desanimado foi a ameaça de Jezabel. E na vida de Moisés, o que fez Moisés ficar desanimado foi a murmuração do povo israelita, do povo estrangeiro. Então, são circunstâncias, são métodos desta vida, mas também métodos que o inimigo usa para nos desanimar. Porque, embora o Velho Testamento não dê tanta ênfase ao diabo, mas nós podemos, através de uma análise exegética, discernir, interpretar e ver o inimigo por trás das ações, porque Deus havia feito uma promessa que o povo entraria na terra e que Moisés o conduziria. E a Bíblia diz que o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar. E neste questionamento, nós podemos ver a ação maléfica de Satanás. Na vida de Jezabel, o diabo movendo o coração dela para ameaçar Elias, para que ele entrasse neste lugar de desânimo. E no presente século, Satanás tem os seus ministros, Satanás tem os seus que ele usa para tentar nos desanimar, para tentar nos desviar da presença de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Elias se isolou. Você não precisa se isolar. Nós precisamos, no momento do desânimo, em vez de se isolar, tomar uma atitude como Moisés, que não se isolou, mas pelo contrário, correu para a presença de Deus, mesmo fazendo oração dura diante de Deus, mas ele não deixou de abrir o seu coração diante de Deus e para Deus, e a resposta de Deus veio, meu amado. E o que nós precisamos é tomar um posicionamento com Moisés. Talvez o que você está precisando é ter um posicionamento com Moisés, de orar a Deus, de expor diante de Deus aquilo que está te sobrecarregando. E Deus começará a te direcionar a pastos verdejantes, e Ele começará a refrigerar a sua alma, e você começará a sair desse marasmo espiritual para um lugar de plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro exemplo registrado na Bíblia, que ficou desanimado, Josué, a tal ponto de Deus precisar fortalecê-lo, animá-lo para que ele pudesse se fortalecer em Deus, para poder entronizar o povo de Deus na terra prometida. A palavra de Deus diz que após a morte de Moisés, a Bíblia diz que o povo chora, passa pelo momento do luto, mas quando passa o luto, chegou a hora de Josué assumir o lugar do seu líder, Moisés. Porém, diante de tão grande responsabilidade, a Bíblia diz que Josué fica desanimado. E a Bíblia diz que Deus se levanta para animar Josué, que estava desanimado. Se não, vejamos, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisarde com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio Eufrates até a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Então, no momento em que Josué, diante da sua responsabilidade de entronizar o povo, a terra prometida, Josué ele se sente desanimado.
Josué sente o desânimo batendo na sua porta. Mas diante do desânimo que ele estava, Deus ele se levanta, reafirmando as promessas que Deus havia feito mediante o servo Moisés. E agora, quem assumiria a posição de líder para entronizar o povo na terra prometida era Josué. E Deus levanta-se para animar Josué, porque Josué ficou desanimado. Não é problema nós ficarmos desanimados. O problema é quando o desânimo chegar na nossa vida, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar no desânimo, no marasmo espiritual, ou nós vamos ter uma atitude, nós vamos ter um posicionamento de ir até Deus e clamar a Deus para que Ele traga o novo, o refrigério, para que nós saiamos do lugar do marasmo espiritual, para viver um lugar de plenitude. Josué ficou desanimado, mas Deus não deixou Josué no desânimo. Deus deu uma palavra a Josué. E da mesma forma, nesta noite, Deus está te dando uma palavra para que você não fique no desânimo, mas pelo contrário, você rompa desse desânimo, para que você possa começar a enxergar, não a partir das circunstâncias, mas a partir da cosmovisão de Deus. Porque quando nós enxergamos a partir da visão de Deus, o desânimo se torna pequeno diante da grandeza do nosso Deus, diante da presença de Deus que está em nossa vida e que rege a nossa vida. Josué ficou desanimado, mas foi animado por Deus. Deus usa também os chefes do exército de Israel para animar Josué, para dar uma palavra de ânimo a Josué, porque eles disseram: esforça-te, assim como fomos com Moisés, nós seremos contigo, assim como obedecemos em tudo a Moisés, nós também te obedeceremos. E tudo isso foi para levantar Josué, que estava com medo, mas Deus também disse a Josué: cuida, para que tu medite na minha lei dia e noite, para que faça prosperar o teu caminho. Se não, vejamos, apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desviei dela nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assusteis, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então Josué ficou desanimado, mas Deus dá uma palavra de ânimo a ele. Deus traz uma palavra de exortação a Josué, para que ele não ficasse no marasmo espiritual, no marasmo das suas emoções, mas pelo contrário, ele tivesse um posicionamento de se levantar, porque ele agora era aquele que iria à frente do povo, como líder do povo, para entronizar o povo na terra prometida. E da mesma forma, meu amado e minha amada, você que é uma chamada, você que é um chamado, um vocacionado por Deus, não permaneça neste lugar de marasmo espiritual, de desânimo. Não, corra para a presença de Deus. Vá à presença de Deus, se exponha ao rio da presença de Deus, para que você possa ser renovado, para que este desânimo, seja ele de origem espiritual ou através do ativismo, da canseira do dia a dia, você possa ser animado, para que você possa ser refrigerado, para que você possa ser fortalecido na palavra de Deus, pela presença de Deus, através da oração. Se for preciso, faça um jejum, jejue, coloque a sua carne no jejum, porque quando nós estamos jejuando, nós ficamos mais sensíveis à presença de Deus, nós ficamos mais sensíveis àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ou até mesmo que Ele já nos sinalizou que faria. Então se exponha,
Não faça como Elias, que se isolou. Tenha um posicionamento como Moisés, que correu para a presença. Tenha um posicionamento como Josué, que não fugiu, que mesmo desanimado, ele permaneceu no lugar de posição. Por isto a palavra veio. A palavra veio. E Deus reafirma as promessas para ele. E da mesma forma, nesta noite, o que Deus já falou com você está de pé. Ele não revogou nenhuma letra. O que ele te prometeu se cumprirá plenamente. Não deixa que o desânimo, não deixa que a incredulidade te atrapalhe de viver o sobrenatural, de viver os planos de Deus. Hoje abra mão do desânimo para que você possa viver em um lugar indesanimável, em Deus e na presença de Deus. Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. O quarto exemplo que ficou desanimado e que até sentiu depressão, Davi. Davi também ficou desanimado diante das lutas, das vicissitudes, dos ventepérios, das perseguições que ele sofreu dos seus inimigos. Davi ficou desanimado a tal ponto de sentir depressão. Porque no Salmo 42:5 ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então, neste momento que ele se encontra desanimado, depressivo, ele não ficou na sede das suas emoções. Davi não ficou no marasmo espiritual, mas pelo contrário, ele teve um posicionamento de dar uma ordem à sua alma. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, coloca a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. E no Salmo 40 ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi tinha experiência diante de Deus e com Deus, porque diante das lutas que ele passava, das situações difíceis, ele não se contentava, mas pelo contrário, ele buscava Deus. Ele buscava Deus, ele não se rotulava ao desânimo, às situações difíceis que ele passava, mas pelo contrário, Davi entendia que a resposta que ele precisava não estava nas circunstâncias, não estava nas pessoas. A resposta que ele precisava estava unicamente, exclusivamente em Deus. Em Deus. E da mesma forma, você e eu precisamos olhar e pensar e agir desta maneira. Porque diante do desânimo, dos marasmos que nos sobrevêm, nós precisamos ter um posicionamento de não se deixar sucumbir debaixo disso, mas pelo contrário, fazer como Moisés, que orou ao Senhor, e Deus deu resposta a ele, e ele saiu daquele lugar, porque Deus deu a ele 70 anciões que o ajudou no seu ministério. E da mesma forma, meu amado e minha amada, muitas das vezes Deus vai trazer pessoas para nossas vidas, para nos ajudar a cumprir o seu propósito. E nós precisamos estar abertos para isso. Amém? Glória a Deus. Não se rotule ao desânimo, mas pelo contrário, busque a Deus, se exponha ao rio da presença de Deus. E em fazendo assim, o desânimo que você está passando vai ser removido para dar lugar a uma nova realidade espiritual da parte de Deus em sua vida. Amém? Então agora eu quero orar por você que está desanimado, para que esta realidade da parte de Deus possa ser estabelecida na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, neste momento, eu oro pela vida do meu irmão e minha irmã que está desanimado. Ó Deus, que está pensando em desistir e que tem estado neste lugar, Senhor, de esgotamento físico, emocional e espiritual. Mas neste momento, através da autoridade munida da parte de Cristo, eu oro sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, para que este desânimo, para que este marasmo espiritual seja removido, para dar lugar, ó Deus, a uma nova realidade espiritual da tua parte na vida dele. E que a tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual está sendo enviado. Porque a tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado e fortalece o que não tem vigor.
Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Ó Pai, nesta noite, neste momento, através desta palavra, desta oração, derrama um novo ânimo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e que se esse desânimo seja da parte do diabo, seja removido agora pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário e também compartilhe para outro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.